Ei, guerreiros estudantes do meu Brasil, salve, salve, povo piauiense! Quanta alegria estarmos juntos nesta segunda-feira, dia 17 de outubro de 2022, às 7 horas e 1 minuto, gravado aí na tua timeline. Quem vos fala, professor Francisco Rufino, para mais uma aula de redação, diretamente aqui, ó, dos estúdios do canal Educação. É o maior centro, pessoal, e o melhor em distribuição, divulgação e edição de aulas do meu Piauí. E como estão vocês, hein? Acredito ser uma responsabilidade muito grande estar iniciando os trabalhos aqui na semana, hoje, segunda-feira, primeira série, primeira aula, então vamos para cima, cair para cima com gosto, em cima da nossa responsabilidade, da nossa obrigação, porque é o nosso trabalho. Como estão todos vocês? Quem já está aí espalhado pelo meu Piauí, nos assistindo via satélite, pelo kit IPTV Seduc, eu estendo aí meus cumprimentos. O meu bom dia muito especial. Quem? Flavilton Eliseu Martins, beleza? Está plugado com a gente, não é mesmo, meu querido? Então, Eliseu Martins, que já deu sinal para nós, um forte abraço a vocês. E à medida em que a galera for entrando, nós vamos interagindo. Jaqueline Lima já deu bom dia também no chat, aí em que ela está no YouTuber, Canal Educação, não é? O Canal Educação tem um YouTube aí que tem centenas e centenas de pessoas inscritas, para você ver a dimensão que é a tecnologia, para você ver a dimensão em que o nosso canal Educação tem, né? Não tem fronteira, a gente dá aula para todo mundo, seja do Rio de Janeiro, seja de São Paulo, seja do Angola, de Moçambique. O canal Educação ele está internacional também. A gente aqui acolá encontra no chat amigos de outras pairagens. Muito bom dia, minha amiga Deni. Que Deus abençoe você. Professor assistente, bom dia também a você. Que tudo dê certo na nossa vida, hoje e sempre. Professor, o que é que o senhor trouxe para a gente? Tá ali, ó, nosso assunto de hoje, nosso objeto do conhecimento é editorial. Artigo de opinião, fotoreportagem, fotodenúncia, né? É o que nós vamos trazer aí como se fosse um compêndio desses gêneros textuais que a gente já também lecionou nos meses anteriores, nas segundas-feiras anteriores. Aqui nós vamos abstrair a estrutura do gênero e, claro, vamos abstrair o processo dissertativo, o processo argumentativo presente nesses textos. Claro, para dar uma melhorada também no nosso arcabouço, não é? Discursivo, para dar uma melhorada na nossa argumentação e, sobretudo, dar uma oxigenada aí no nosso repertório sociocultural. Porque é lendo esses tipos de texto e tentando fazer a sua produção é que a gente cresce em cima deles. Pode ser? Vamos junto nessa, vamos ver como é que os slides vão nos orientar aqui no decorrer desta aula, que vai até às 8 horas. Beleza, pessoal? Fatos e argumentos em fotoreportagem e fotodenúncia, não é? Nós temos aqui que o artigo de opinião versus o editorial, eles têm uma certa peculiaridade que os faz diferente, como também tem pontos congruentes, ponto em comum. Veja que os artigos de opinião, eles são textos mais longos, não é? Eles são, vamos dizer assim, eles circulam em jornais e revistas e, com certeza, quem tem um artigo de opinião divulgado em jornal e revista não tem aquela limitação de 30 linhas como tem nos concursos públicos, no próprio Enem. Então você pode ficar mais à vontade, não tem essa coisa de só 4 parágrafos, você pode ir para o 5º, 6º parágrafo, enfim.
É claro que também você não vai ocupar o jornal e a revista inteira com o seu artigo de opinião. Só queremos dizer que ele tem um pouco mais, ele é um pouco mais extenso do que o editorial. Uma curiosidade, o editorial vem da palavra editor, né? Também é um texto dissertativo, ele também trata de temas polêmicos, assim como o artigo de opinião. Ele também é argumentativo, ele é dissertativo, porém ele é um pouco mais curto, né? Ele é justamente aquele texto que é o cartão postal do jornal, da revista, não é? José William, bom dia. Tá vendo aí a diferença, querido, entre artigo de opinião e editorial? Argumentos sustentados por fatos comprovados, não é? É claro que um artigo de opinião que vai circular na revista Veja não pode ter lá nenhum argumento inventado ou fake news para sustentar determinada opinião. Os argumentos são todos eles baseados em fatos comprovados, dados de pesquisas, comparações, citações de autoridades, não é? Já o editorial tem caráter mais opinativo sobre um determinado tema e com uma visão mais crítica. Não precisa necessariamente o editorial vir carregadão de dados numéricos, dados de pesquisa, não é? Não precisa, porque o editorial ele é uma, vamos dizer assim, uma realização mais intensa da opinião do editor do jornal. O artigo de opinião é assinado, porque tem um autor, propriamente dito, um jornalista, alguém, né? Um jornalista, uma autoridade, enfim, uma autoridade. Ele é assinado por alguém. Como assim o editorial não é assinado, professor Rufino? Esse texto é de todo mundo? Não, é justamente porque ele fala em nome da empresa, né? do órgão de vinculação da mídia, não é? O editorial é a visão de toda a empresa, não é um ponto de vista, vamos dizer assim, pessoal, não é? É uma visão geral. É tantal, ó, que já vai confirmar isso na última linha, ó. O artigo de opinião ele vai expor o ponto de vista do autor, fulano, cicrano, alguém específico, não é? Alguém bem específico. Alguém específico. Já o editorial, pessoal, Cristiane Ponte, bom dia. Olha, rapaz, Uruçuí, entrando aí conosco. Satisfação, Uruçuí. Então, o editorial vai expor o seu ponto de vista pessoal, mas da instituição para o qual trabalha. Então, aqui, meu amigo, a pessoa fala em nome do jornal, em nome da empresa. Jornal, revista, a empresa, de uma forma geral. Não é, vamos supor que eu seja o editor-chefe de uma grande empresa de comunicação. Eu produzi, o editor-chefe produz, ele é o autor do texto. Porém, o que ele coloca ali não pode ser uma visão pessoal, individual dele, e sim uma visão global do que pensa toda a empresa. Por isso mesmo que os editoriais nunca poderá ser, vamos dizer assim, um pensamento, uma visão, uma crítica individual do editor-chefe. Ainda pode até ser, se essa visão crítica do editor-chefe tiver reverberação, consonância, harmonia com a visão global da empresa. Então, nunca que o William Bonner, que é o editor-chefe do Jornal Nacional, nunca que ele vai poder divulgar nenhum texto, não é? Contrário ao que pensa, vamos dizer assim, o chefe geral, o executivo da empresa Globo, nunca, não é? Então, o editor-chefe ele tem que andar em consonância, em pensamento acerca de temas polêmicos com a empresa.
E como é que se constitui a seção do editorial? Não é? É mais ou menos assim, não é? Trem da alegria da AGU ficou parado na estação. Me parece assim ser até uma manchete meio que metafórica, né? Mas, com certeza, vai tratar de assunto que, com certeza, é da opinião de todos. Ó. Mesmo suspensa, a promoção absurda de 607 procuradores prova a urgência da reforma administrativa. Então, o trem da alegria é metáfora justamente por isso, né? O que é o trem da alegria? É todo mundo alegre ali, sentado, andando, né? Nesses trenzinhos que tem em cidades pequenas, que a gente paga determinada quantia. É o trem da alegria, né? E aí a galera ganhando aí salários já exorbitantes, né? Em determinados órgãos de controle do Estado, não é? Ainda querem cada vez mais terem seus salários melhorados. Se a gente ler bem aqui um pouquinho do editorial, a gente vai ver, ó. Existe no Brasil real. Existe o Brasil real, é o país onde a pandemia fez a economia encolher quase 10%. Salários foram cortados, empresas fecharam as portas, houve ondas de demissão e desemprego cresceu 28% e atinge quase 13 milhões. E existe um Brasil paralelo dos privilegiados que estão sentados no trenzinho da alegria, que eu acrescentando. E existe um Brasil paralelo, o Brasil do funcionalismo público. É o país onde nenhum salário foi cortado, ninguém foi demitido, e onde não... aqui não dá porque está tão pequenininha a letra. E onde não se tem uma investigação da imprensa, parece que é isso. 607 procuradores federais teriam sido promovidos, 606 ao topo da carreira, passando a ganhar 27.000,3, que é o teto máximo, né? 27, na lei, né? Ninguém pode ganhar mais do que o presidente da República. 27.000,3 por mês, é um salário bom. O trem da alegria da Advocacia Geral da União, que é o AGU, Advocacia Geral da União. Resultado de uma caneta do Procurador-Geral, Leonardo Fernandes, na última sexta-feira. Só foi suspenso depois de revelado pelo site Poder 360. O episódio, além de revelar a importância da imprensa profissional, é mais uma prova eloquente, como se provas ainda faltassem da necessidade urgente da reforma administrativa. Dos passageiros do comboio, que ficou preso na estação, 303 cumpriram a regra estapafúrdia, que prevê promoções automáticas a cada 5 anos. Os 303 entrariam no vagão daqueles que, no entender de Fernandes, são dignos de merecimento. Depois das promoções, 93% dos 3 mil e pouco procuradores da AGU estariam no nível mais alto de uma carreira cujo salário inicial seria de 21 mil, já colocado entre 2% maior renda do país. Então tá aí, é uma opinião, não é? Que vem no jornal O Globo, com certeza, se o jornal for neutro em relação à AGU, é claro que a Advocacia Geral da União, esse texto pode ser vinculado, mas se for um jornal em que tem, vamos dizer assim, alguma relação com a AGU, esse texto possivelmente não. A todo momento. Voltamos aí o nosso áudio. Por algum motivo estava
Desligado sim, meu diretor. Alô? Ok. Então, a todo momento, há funcionários públicos que também reivindicam melhorias salariais e não conseguem. Porém, aqueles que estão mais no topo, não é? De alguns cargos administrativos que comandam, em especial os órgãos de controle, que têm poder de controlar o erário público, esses têm maior facilidade, né? Porque eles estão no poder administrativo do grande escalão. Então, nós estamos aqui a coluna da opinião. Aqui nós temos o órgão da imprensa, que é o jornal Globo, não é? Nós temos o corpo do texto, que eu ainda arrisquei ler com vocês, feito aí em colunas, como forma de otimizar os espaços na folha de jornal, não é? Nós temos aqui o título, chamado também de manchete, e o subtítulo é esse aqui, e por aí vai, essa é a estrutura. A argumentação no editorial. O editorial ele é organizado para defender uma tese, sempre assim, os artigos de opinião também. Ou seja, uma posição sobre um determinado assunto. É um texto jornalístico argumentativo que se estrutura em 3 partes, pessoal. Ele vai ter uma introdução. Tu viu que a introdução bem metafórica foi feita aqui, né? Existe o Brasil real e o país, onde o país... Até que uma ironia, né? Existe o Brasil real, é o país onde a pandemia fez a economia encolher, aí existe o Brasil paralelo, o Brasil da fantasia, o Brasil do oba-oba. Então ele faz um paralelo irônico aí entre 2 Brasis. É o que ele usou para fazer o processo introdutório, para apresentar os fatos, como se fosse assim, preparar o leitor para o que ele vai discutir. Lá na redação Enem você também tem essa parte introdutória que você tem que usar. Geralmente, como lá é algo muito rápido e você precisa ser avaliado em determinadas habilidades, competência, você vai ter que começar a introdução com algum repertório. Esse repertório pode se constituir não muito demorado, né, pessoal? Como foi aqui. O editorial, ele ficou bem à vontade, né? Mas não muito demorado. No repertório seu, na redação do Enem, é logo um trechozinho de uma música, um comentário de um personagem de livro, um filme, enfim. Algo muito rápido, mas você precisa de algum mecanismo introdutório. Desenvolvimento é onde você vai defender sua teoria apoiada em argumentos. Então, ali no editorial, nós vamos ver que o editor-chefe, o jornal, enfim, qual a opinião que ele tem acerca desse aumento, não é, vamos dizer assim, quase que violento, imoral, agressivo num momento tão dramático da economia brasileira, que é a pandemia. Nós vamos ter a conclusão, que é a retomada da tese, e posição final sobre o assunto, não é? Que geralmente está por aqui no último parágrafo. Vamos ver bem aqui rapidão. Para categorias como juízes ou procuradores, é justo preservar a estabilidade como garantia contra pressões políticas ou financeiras. Beleza, ele faz um contraponto, né? Então, é justo a procuradoria ganhar um salário bom e juízes também, até mesmo para evitar suborno, né? Mas, infelizmente, não é assim. Não todos, mas há juízes, sim, subornáveis. Há procuradores subornáveis. Mas ele diz, né? A categoria é justo preservar a estabilidade financeira deles para evitar essa corrupção. Mas, aí vem um contraponto. Todos os descabelos assegurados pela lei, licença-prêmio, promoções automáticas, férias de 60 dias, auxílios paletó, não é? Penduricalhos, bonorários de sucumbência deveriam ser revistos, porque é muito privilégio, cara, que se agrega a esse salário. O episódio ilustra a perfeição
porque o Estado brasileiro precisa de reforma administrativa com urgência urgentíssima. Então ele conclui, não é, reforçando a opinião da reforma administrativa urgente, porque a reforma administrativa vai legalizar o que se pode e o que não se pode fazer, para não ser simplesmente o coordenador geral de determinado setor, aquele que decide quando e como deve ser o aumento, né, dessa categoria. E aí o nosso alunado, especialmente a galera da primeira série, às vezes faz uma confusão entre o que é título, o que é tema. Ainda acrescento mais. Ainda faz uma confusão entre o que é tese. Às vezes eu elaboro uma questão, uma pergunta, não é? Acerca da identificação da tese. Que o aluno identifique para mim a tese na redação, ele acaba identificando o tema. Às vezes eu peço para ele identificar o tema, ele acaba identificando tese. Então, às vezes faz muita confusão entre tese e tema. E título também. Nem sempre o título é o mesmo tema. E eu oriento muito bem isso. Quando você for fazer sua redação Enem, você não utilize o tema como sendo seu título. O título é criação, não é? É criação. É uma criação do autor, não é? Da redação. Já o tema é posto, é aquilo que está posto. Beleza? Professor, eu posso usar o tema como sendo meu título? Não, pode não, não fica legal, não fica de jeito nenhum. Beleza? Vai demonstrar que você não tem conhecimento, não é? Não tem originalidade, não entendeu o assunto. E a tese é aquilo que o autor levanta como causa. Eu gosto de dizer, é o levantamento de causas. Para tudo na vida, não é? Para todos os temas que acontecem na sociedade, há uma causa específica para aquilo. Então, se você busca a causa do problema, fica muito mais fácil você criar sua tese. Título é uma referência ao assunto abordado, normalmente é colocado no topo do texto. Brasil sofre maior humilhação da história e perde por 7-1 da Alemanha. Seleção não entrou em campo contra os alemães e deu vexame. Vexame, massacre, piada, chamem como quiser. O povo brasileiro nunca se sentiu tão humilhado. Felipão, Davi Luiz, Bernardi, Fernandinho, Fred, todos. Não faltam culpados para o pior jogo da história da seleção do Brasil. Então nós estamos vendo aí que o título é esse mais chamativo, beleza? Podendo ser composto de forma mais ampla ou de forma mais curta. É claro que em se tratando de redação Enem, você vai fazer um título mais conciso, não é? Mais rápido, numa palavra ou expressão. Quem não já deu bom dia é Lesbom Veloso e Baixa Grande do Ribeiro. Bom dia para vocês. Tema é o assunto principal abordado no texto. Existe o assunto amplo e o assunto específico, que é o tema. Para o Enem, pessoal, nós vamos ter que levar algumas situações em consideração para que você não fuja do tema ou não tangencie. Uma coisa é a gente falar de eixo temático. No Enem nós vamos levar isso. Eixo temático. Uma coisa é você entender o que é o eixo temático. Outra coisa é você entender o que é o recorte temático. Olha aí. Eixo temático. Recorte temático. O que é o eixo temático? O eixo temático é o assuntozão geral.
Um exemplo que o aluno gosta de eu dar e ele entende bastante. E o que é o recorte? O nome já está dizendo, um recorte temático. Você já recortou figurinha? Você vai tirando ali o excesso, né? Aí ficando só aquela parte que você quer, quando você recorta um desenho, uma figurinha num grande papel. Então, o grande papel seria o eixo temático. E a figurinha em si, retirada daquele grande papel em meio a tantas outras imagens, é o recorte temático. Agora, se tratando especificamente de tema, se eu digo meio ambiente, é bem amplo, né? É um eixo. É um eixo em que se agrega muitos recortes em cima dele. Agora, se eu digo aumento das queimadas, assoreamento dos rios, não é? Manuseio do lixo, não é? Então, se eu falo sobre o gerenciamento do lixo nas capitais, eu estou fazendo um recorte temático do eixo temático meio ambiente. Beleza, pessoal? Então, o tema é o assunto principal abordado no texto. Existe o assunto amplo e o assunto específico. Então, aquele temazinho que vai vir, específico é o tema. Então, aquele assuntozinho que vai vir dentro, por exemplo, invisibilidade e registro civil, como garantia da dignidade no Brasil. Então, você vai ver que há um eixo temático, que é exatamente o social. Dentro do social, o tema fez um recorte, olhar para aqueles grupos de minorias que não têm acesso, que não tiveram, por algum motivo, nenhum registro de nascimento, uma documentação necessária que o faz brasileiro, cidadão, propriamente dito, destinatário dos direitos, das garantias, dos deveres, enfim, dos serviços básicos. O dia 8 de julho de 2014 ficará negativamente marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro. Em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, a seleção brasileira foi massacrada pela Alemanha. É o recorte que está dando aí, é justamente esse, o tema abordado. Ao ser eliminada da competição com uma sonora derrota por 7-1, não é? Em uma Copa que a gente quer esquecer, não é? Quer apagar da nossa mente. O histórico e humilhante confronto completou 6 anos nesta quarta-feira e será lembrado, não é mesmo, pela Gazeta Esportiva. E aí, nós estamos em ano de Copa, nós teremos que fazer bonito. Outra coisa interessante que a gente tem que aprender a saber diferir, nós aprendemos a diferir nesse instante aí, o que é tema, do que é assunto geral, né? Assunto geral é a Copa, o recorte dado foi a derrota de 7-1. E o que é fato, professor? E o que é opinião? Isso é bom aprender, pessoal, porque cai muitas questões de linguagem que é pedido no comando da questão para o aluno saber diferenciar fato de opinião. Fato, pessoal, é aquilo que é mais real, é concreto, não é falível, não é? Posso até... é real, concreto, infalível. São os adjetivos, né? Comprovado, não é? Opinião é aquilo que é mais subjetivo. Aqui é real objetivo, né? Para ficar confrontando. O que é real é porque é objetivo. A opinião é subjetiva, não é? É passível. É passível de... A opinião, ela é falível. A opinião, ela é refutável. O que é algo refutável, professor? Algo refutável é rebatível, né? Já
Tu já viu aquele jargão do meio jurídico que diz assim, contra fatos não há argumentos? Ah, já vi, professor. Então, é basicamente isso. Já contra a opinião há sempre muitos outros argumentos. A favor, não. Fato, acontecimento real, que pode ser comprovado por documento, vídeos, foto ou pelo conhecimento de todos. Brasil perde de 7-1 da Alemanha e dá adeus ao sonho do Hexa. A Copa Zona aí de 2014. Nunca antes a seleção foi tão surrada em um Mundial. Brasil perde para a Alemanha por 7-1, 64 anos depois do trauma de perder a final para o Uruguai por 2-1. Então isso aí é factual, aconteceu de fato, não é uma opinião. Beleza, pessoal? Opinião é o ponto de vista agora, posicionamento, convicção individual de alguém. É uma convicção mais que individual, né? Porque se for uma convicção coletiva, está mais próximo de ser um fato individual, uma convicção individual. Uma ideia que se constrói sobre algo ou sobre alguém. Então eu estou diante de um fato, eu posso ter uma opinião sobre ele. Eu não posso mudar o fato em si. O fato em si é o fato e pronto, aconteceu, é concreto. Porém, eu posso me posicionar. Tá vendo aí como é interessante você exercitar o seu posicionamento diante daquilo. Depois do fatídico 7-1, o cheiro de mutreta no ar ficou mais forte. Afinal, nossa poderosa seleção só poderia ser humilhada assim se o país tivesse vendido o Mundial, ou não. Aí já queremos gerar uma opinião, uma polêmica acerca do fato 7-1, do fato ocorrido. Mas já se quer dizer que ali foi comprado, que milhões gerou-se diante daquele episódio, enfim, que o jogador foi pro vestiário, passou mal e por aí vai. A seleção teria topado a mutreta por vários motivos. Primeiro, os jogadores teriam recebido um gordo cachê pelo feito. Rapaz, cara, que coisa, né? Além disso, o acordo incluiria o título do Brasil na próxima Copa e a possibilidade de o país sediar novamente o Mundial antes de 2030. Já são o quê? Opiniões que se giram em torno de um fato. Então, tudo isso aí é falível, não é? É subjetivo, é passível de ser refutado, tá bom, pessoal? Pensar assim, ter opinião em cima desse fato é algo que precisa ser provado, tá certo? Com áudio, vídeos. Você viu que no começo eu disse, né? O fato, ele é provável, né? Para eu considerar algum fato, tem que ter existido. Agora aqui não, são especulações. E agora a tese, né? Nós falamos lá que o aluno às vezes faz uma confusão danada acerca da tese e do tema. E aí a gente já aproveita, como toda tese tem que ter uma argumentação que a defenda, a gente já fala aí da argumentação, que é um outro mecanismo muito interessante, muito importante dentro do universo dissertativo, galera. Beleza? Se não tiver argumentação, nada feito. E o que é a tese? É o posicionamento que o autor toma diante do tema e que deve ser defendido ao longo do texto com argumentos, meu amigo, e contra-argumentos também. O dia 8 de julho de 2014 ficará negativamente marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro. Aí ele vai explicar por que ficou marcado negativamente, ficará marcado negativamente na memória do torcedor brasileiro. É uma tese, né? A tese também é sinônimo de opinião, viu, galera? Em alguns aspectos. A tese também é refutável, viu? Alguém vai, não, ficou marcado de jeito nenhum, a gente já esqueceu, isso aí acontece no futebol, aí, ó.
Em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, a seleção brasileira foi massacrada pela Alemanha ao ser eliminada da competição com uma sonora derrota de 7-1. O histórico humilhante confronto completou 6 anos nesta quarta-feira e será relembrado pela Gazeta Esportiva. Então ele vai argumentar, defender, porque isso aqui ficou marcado negativamente na memória. E ele traz essa memória, ele traz esse episódio como forma argumentativa de nos garantir que isso aqui realmente foi massacrante. Porque se tu pensares assim, se ele parar bem aqui, não há tanta força argumentativa aí, né? Mas a partir do momento em que ele coloca o episódio em defesa dessa ideia de ficar negativamente marcado para sempre na memória, você vê que o texto ganha um know-how mais forte, né? E o que é o argumento? Prova usada para afirmar ou negar um acontecimento. Argumento válido. Meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista ou da maneira de agir. No país do futebol, a Alemanha, que vai à sua 8ª final da Copa do Mundo, deu uma aula. Jogou com uma organização impressionante, disciplina tática, troca de passes, marcação sob pressão e principalmente determinação. Do outro lado, faltou gana à seleção brasileira no primeiro tempo, quando ainda era possível evitar, senão a derrota, pelo menos um vexame. Então, você vê que a partir do momento em que ele vai elogiando a Alemanha, não é? Ele vai dando argumentos, vai nos mostrando argumentos para esse elogio, dizendo que ela jogou com uma organização impressionante, disciplina tática, troca de passes, tudo em defesa da justificativa do porquê da Alemanha ir até a 8ª de final na Copa do Mundo. Interessante, né? Então, se a gente não produzir argumento dentro dos nossos textos, os nossos textos vão ficando falíveis, vão ficando pouco, vamos dizer assim, vão ficando pouco convincentes. É isso aí. E os editoriais, em especial, eles, nos jornais, eles vêm à frente do jornal para abrir como se fosse cartão postal. Há uma seção para os editoriais. Esse jornal aqui, pessoal, todo estudante deveria ter acesso a ele, viu? É um dos jornais mais utilizados em exames, seus textos. É um jornal muito antigo, de circulação mesmo, Drummond escreveu para ele, Manuel Bandeira escreveu aí, não é? Então, são jornais muito antigos mesmo, viu, pessoal? Se duvidar, a data de 1930, por aí assim. Eu tinha uma coletânea dos primeiros jornais de Folha de São Paulo, que eu sou assinante desse jornal, é muito bom ele, porque eu uso muito seus textos, seus artigos de opiniões, seus editoriais, em minhas provas, em minhas aulas, enfim. E essa chargezinha aqui, o que é que diz? Vão por mim, isso vai garantir a nossa sobrevivência. Ó, e aí, meu amigo, nós já vemos uma imagem aí que está trazendo uma polêmica danada, um assunto danado de polêmico por trás dele, né? Que são o aumento das queimadas florestais. Algo muito batido em 2019, né? Quando na época, o ministro do Meio Ambiente foi envolvido em grandes escândalos, né? Contrabando de madeira, favorecimento, não é? De empresários madeireiros, enfim. E nenhuma, vamos dizer assim, ação enérgica contra isso e contra as queimadas. Publicado desde 1921, propriedade independente. Olha aí, viu? Eu disse 1930, né? É um jornal a serviço do Brasil. Ele é muito antigo, 1921. É um jornal muito massa, pessoal. E os editoriais que vêm sempre à frente do jornal
sempre traz uma opinião legal sobre determinado tema polêmico. E repito, nunca em nome de um só que escreve, mas sim em nome da empresa Folha de São Paulo. Tá aí o caderno, a publicação. Trouxe essa charge nesse dia recente, entre aspas, né? 25 de setembro de 2020. Nós vivíamos aí o auge da pandemia e realmente junto com ela nós tivemos muitos problemas, não é, na nossa Amazônia, nas nossas florestas. Tem uma chargezinha que às vezes vem para enriquecer o texto, né? Marcos Vinícius, muito bom dia. Tem o caráter do texto, que é opinativo, não é policial, não, porque aí é uma coluna opinião, não é policial, não é moda, não é colunista social, não é coluna social, é opinião, por isso. Aí tem os editorialistas, que são a galera que escreve, porém em nome do jornal, né? Diretor de redação é o Sérgio Dávila. O publisher é o Luiz Faria, eu acho que é o que coordena as publis, né? As publicidades no jornal, porque um jornal ele sobrevive de arrecadação das empresas que fazem publicações nele. Superintendente Antônio Manuel, Conselho Editorial, Rogério César, por aí vai o nome da galera, tá certo? Os editorialistas, que sempre vão escrever não em nome próprio. Gênero textual, editorial, né? Ali é a imprensa, né? Ou empresa, Folha de São Paulo. Quem emite a opinião é a própria Folha de São Paulo e não esses caras aqui. E nós vamos para uma questãozinha aí, para ver se a gente aguçou o nosso processo argumentativo. Tem aí, galera, uma mão surgindo, nascendo gigantescamente, não é? De um bairro, de uma favela. E aí tem o posso falar? Pergunta e exclama ao mesmo tempo. É possível interpretar, abstrair alguma crítica desta imagem? Sim. Diz aí. Baixa Grande do Ribeiro diz que a tela está preta, falou por volta de 7h41. Melhorou, voltou, Baixa Grande do Ribeiro. E o áudio? Tá saindo só o áudio. Ele tá dizendo que tá saindo só o áudio. Deve ser algum problema de transmissão via satélite. Diz para mim aí se já voltou. Então faz a leitura aí, galera, ó, da imagem. É uma mão que se agiganta, que nasce gigantesca, não é? É um texto misto, viu? Misto por quê? Porque envolve o verbal, posso falar, e o não verbal, que é a imagem. Dá um tempozinho aí, Flavilton, de 1 minuto, para ver se eles dão esse gabarito. Opa! Como é, Flávio? Baixa Grande do Ribeiro, voltou, está só o áudio. Saí do...
Ah, muito bem. Ao professor assistente aí, para você sair do IPTV e voltar de novo. Obrigado, Flavilto. Baixa Grande do Ribeiro, sai e entra novamente para ver se atualiza a transmissão via satélite. Deve ter sido alguma interrupção. Se você sair e entrar novamente, é possível que se estabeleça o sinal. José William já participou aí, dizendo que a mão é um pedido de socorro. E José William, eu ia eliminar essa daí, José William. Deixa eu ver aqui. Posso falar? Será que é tanto um socorro, José William? Será que a pessoa está pedindo socorro com essa expressão bem, vamos dizer assim, bem incisiva? Posso falar? Eu acho que o verbal, posso falar, e essa mão levantada em meio à favela, parece, mas eu desconfio de ser realmente um socorro, que seja um pedido. Permite a seguinte interpretação, porque realmente é a interpretação que o José William fez, né? A mão é um pedido de socorro. É uma possível, José William, tá certo, você tá certo. É uma possível, mas vamos ver se não tem outra, né? Outra situação legal. É difícil ser ouvido no meio da agitação da cidade. Olha, outra interpretação possível, professor. Mas será que essa mão que emerge, não é, da favela, essa mão que emerge de um espaço urbano, em que muitas vezes é acometido de poucas políticas administrativas de forma assertiva, é acometido de grandes mazelas sociais, não seria a mão a marca de um posicionamento que a pessoa já chega a sair da fila dos que reclamam e ir para a fila dos que fazem? Não é mais ou menos assim, não? Uma ordem ficou... Essa aqui fica fácil de eliminar. Ali a gente não vê verbo no imperativo, não é? Não se está dando necessariamente uma ordem. Um socorro, só se tivesse no texto algo que me lembrasse de forma mais incisiva que aquela mão corre perigo. A gente não viu nenhum perigo para ser um pedido de socorro imediato. Mas é possível, né? Mas dentre essas três que a gente está com dificuldade de eliminar, há uma melhor, não é? Pode ser que seja difícil ser ouvido em meio à agitação da cidade? Pode ser que seja difícil, mas não é isso que aquela imagem com aquele texto quer nos passar, não é? Não é bem isso que a imagem quer nos passar. Olha aí. Que bom, Baixa Grande do Ribeiro, que voltou. Uruçuí Zona aí já participando, né? A Uruçuí diz que é a letra B. Eu também estou desconfiado, viu, Uruçuí? Que a letra B é a melhor. Posso falar? Um posicionamento. A pessoa se posicionando, ó. Estou aqui, posso falar? Eu também vou de letra B. Parabéns, Uruçuí. Bom dia, mestre Rufino. Marcos Vinícius. Bom dia para o senhor também, cara. Chegando agora, nessa segunda-feira, Zona. Então, parabéns a Uruçuí, acertou de vez. Baixa Grande do Ribeiro também está contente aí, porque voltou a sua tela. E essa daí, Uruçuí, a Rocha, o texto usou como recurso linguístico. Tá fácil demais, não vou dar nem tempo não, diretor. Tá muito fácil essa daí, porque eu já antecipei no início que o texto usou 2 recursos linguísticos. Quais foram, Uruçuí? Foi figura de linguagem, foi função apelativa, foi a chantagem emocional? Muito bem, Uruçuí. Usou o quê? Texto verbal. Aqui, ó. Posso falar? Interrogando e exclamando. Letras, palavras, é o que nós chamamos de linguagem verbal. Aqui, ó, o desenho, a figura que também fala. Os casebres, não é? Essa mão que emerge do universo aí,
urbano, nós temos a linguagem não verbal. Portanto, eu acredito que o gabarito é isso. Ele usou como um recurso linguagem verbal e não verbal. Muito bem, José William, Marcos Vinícius. É o que o texto utilizou para expressar aí a opinião. Só dá tempo de fazer essa, vamos ver. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando assustadoramente. Já foi tema de redação, hein, pessoal? 2015, a persistência da violência contra a mulher. A cada 12 segundos, uma mulher é violentada. Dados altíssimos se comparados aos outros países. 61% das mulheres assassinadas são negras, pessoal. E 36% dos casos acontecem ao final de semana por seus parceiros. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esse tipo de violência, ou então chegaremos a um número ainda mais alarmante. A aluna Débora de Souza Magalhães fez esse parágrafo, hein? Onde é que há um trecho em que se emite uma opinião, né? Eu acho que aqui foi um errozinho de digitação. Emite, né? Do verbo emitir, não é? Omissão aqui parece que ela escondeu a opinião, né? Em que se tem uma opinião. Vamos botar tem no lugar de omite. Qual é o trecho? Aí vocês viram na minha aula hoje a diferença entre opinião e fato, não é? Opinião e fato. Muito bem. O professor assistente está dando ali o WhatsApp para que Baixa Grande do Ribeiro entre em contato, é isso? Para resolver problemas técnicos. A violência contra a mulher vem aumentando assustadoramente. Nós vimos que isso aí, de fato, é uma realidade. A cada 12 segundos uma mulher é violentada. Toda vez que tem número, pessoal, não é opinião. Toda vez que tem número, é fato, é argumento, é dado, não é? 61% das mulheres assassinadas são negras, também, ó. E 36% acontece, 36% dos casos acontece no final de semana. Isso aqui também é um dado. Então, tudo aqui é dado. O que é dado não pode ser opinião. Se for um dado, não é opinião. E aí o Marcos Vinícius Pereira ali já participou. José William também. Eu acho que eles acertaram. As leis deveriam ser mais rígidas para os que cometem esse tipo de violência. Aí a partir desse momento, a gente nota o processo subjetivo e opinativo de quem fez o texto, de quem fez o parágrafo, que foi a Débora de Souza Magalhães. Não é não, Uruçuí? Uruçuí estava participando, cadê teu gabarito, Uruçuí? Vai de letra qual, não é? Volta à questão 1 para print. Nem tinha visto esse pedido da minha amiga Baixa Grande do Ribeiro. Questão 1 tem essa imagem aí, Baixa Grande do Ribeiro. Tira o print. Questão 1 tem essa imagem aí. E aí a pergunta é essa. São duas perguntas, né? Em cima. Beleza? Tem essa primeira pergunta aí. E tem essa segunda pergunta aqui. Viu, Baixa Grande do Ribeiro? Vocês que pediram aí para tirar print. Duas perguntas em cima dessa imagem. Posso seguir adiante? Meu tempo já se esvaiu. Já foi. Que segunda-feira maravilhosa e com a participação desse povo melhor ainda. Uruçuí, parabéns. Parabéns, José William, Marcos Vinícius aí do meu chat, que também participou, dizendo que a letra D é o gabarito sim para essa questão. As leis deveriam ser mais rígidas. Alguém que disse isso, quem? Débora, ela acredita, ela dá a opinião dela, é que as leis não são rígidas. Aí alguém vai pegar e dizer e discordar dela. Não, pelo contrário, existe leis rígidas demais. Inclusive, eu já sofri penalizações porque numa desavença eu acabei me descontrolando e agredi a mulher. Pode ser que alguém diga isso e vá contra ao que Débora falou, tá certo? Outros vai dizer, inclusive, tem até a Lei Maria da Penha para justamente ser mais rígido para com esse povo. Então, é uma opinião, enquanto que aqui é um dado. A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando, ninguém pode discordar, vem aumentando mesmo, nunca acabou.
A cada 12 segundos uma mulher é violentada. Isso aí são dados que alguém faz, alguma pesquisa numérica, não é? Coloca a questão 2. Coloca a questão 2. Olha aí a questão 2. 1, 2 e essa é a 3. É o texto verbal e não verbal, viu? Meu povo. Questão 2 está aí na tela para vocês. Vamos para a questão 3. Para você tirar o print também, ela é um pouco maior. Tem esse trecho aqui que é o parágrafo. Beleza? O parágrafo aqui. E aqui nós temos a pergunta para a gente identificar no trecho qual que é a opinião, qual que é argumento. Na verdade, diferir argumento de opinião. E nossa aula chega ao fim, grande Flavilton, sobre os seus comandos. Quero agradecer ao chat aí, graças a Deus apareceu aí uma quantidade de gente até considerável. Quero aqui mandar meu abraço a todos que estão nos acompanhando via satélite, em especial Baixa Grande do Ribeiro, em que o sinal com certeza já foi restaurado. Obrigado e tenha uma excelente segunda-feira. Fui.